você que está nos acompanhando, eu continuo conversando com Pedro Vilar. Ele é um médico vascular e ele está nos falando sobre varizes, sobre o sistema circulatório. E ele vai nos falar um pouquinho também sobre a prática de exercícios físicos. Doutor Pedro, quando nós estávamos falando sobre má circulação como um todo, mas eu também quero chegar à trombose. A trombose seria chegar ao ponto máximo, ao pico de uma doença? Na parte circulatória? A trombose é uma consequência de muitas doenças, de muitos fatores, mas do sedentarismo. Uma pessoa sedentária tem uma chance muito maior de vir a ter uma trombose do que uma pessoa que pratica um esporte simples, que é caminhada, né? E a trombose é um entupimento de uma veia. O que é o infarto? É o entupimento de uma artéria. O derrame, que foi o que eu disse agora há pouco. Então, é a mesma doença que ocorre no corpo todo, né? E que pode acontecer em qualquer lugar, muda o nome. Um derrame aqui em cima, um infarto no coração e uma trombose nas pernas, por exemplo. A doença é a mesma, só muda o nome. Todas elas estão dentro de uma veia. Isso, porque o nosso sistema circulatório existe a parte arterial e a parte venosa, de veia. A artéria é onde nós medimos a nossa pressão arterial, que é o pulso que nós temos, que o coração está mandando o sangue pelas artérias. E o sangue vai para um membro e tem que voltar. Aí a volta é feita pelas veias. Então nós temos doenças nas artérias e nas veias. A doença mais comum das artérias são a arteriosclerose, que não é a doença de velho, mas é uma doença que ocorre que entope uma artéria e que as consequências são gravíssimas. Isso pode levar à perda de um membro. A pessoa pode ser amputada por uma trombose arterial, né? Você estava comentando sobre o sedentarismo. Quando uma pessoa pega um voo, digamos, hoje já existe um voo muito longo, obrigatoriamente tem que ter uma escala para as pessoas terem uma circulação assim. E dizem, você que vai me dizer isso, se é verídico, que é muito comum depois de um voo muito longo, seria o quê? Uma posição, a mesma posição? Isso, quando nós ficamos muito tempo sentado, a parte de veia, que é o retorno do sangue, o sangue, para ele retornar, quem mais impulsiona o nosso sangue dos pés de volta ao coração é o nosso músculo, principalmente da barriga da perna, que é o músculo, ele está sendo contraído quando nós estamos caminhando, correndo, fazendo qualquer esporte, qualquer exercício. Se nós ficamos 12 horas no voo daqui na Europa, sentado, nós não estamos tendo essa bomba mandando sangue de volta, porque nós estamos parados, o músculo está parado. Se a pessoa tem algum fator que predispõe à trombose, se ela já tem varizes e não operou, né? Se a pessoa é obesa, se tem pressão alta, se tem diabetes, se toma algum tipo de hormônio, se toma um anticoncepcional, se está grávida, tudo isso são fatores que vão se somando e vão predispondo a uma trombose. Então, 12 horas sentado num avião pode chegar lá com uma trombose na veia. No caso, uma dica para quem está pegando um voo longo? Claro que diante de uma doença, essa pessoa tem que visitar um especialista para, às vezes até nós temos que usar até um medicamento, uma injeçãozinha, um remédio para afinar o sangue e não deixar dar uma trombose. Mas assim, isso a gente recomenda sempre. Mas para as pessoas assim, sem nenhuma doença tão importante, caminhar no avião. Cada 2, 3 horas levantar e caminhar 5 minutos, faz muita diferença. E meia elástica, uma meia simples até o joelho, uma meia elástica vai auxiliar muito. A pessoa chega descansada lá, com uma simples meia elástica por baixo da roupa. Então quer dizer que vamos imaginar o seguinte, uma meia Kendall, a meia Kendall até hoje? Para tratamento de doenças mesmo importantes, nós passamos outras meias de qualidade bem superior. A Kendall seria mais para gravidez? A Kendall serviria para uma prevenção de uma pessoa não doente,
para evitar uma trombose numa viagem, a meia Kendall seria suficiente, mas tem meias de qualidade bem Tem meias de qualidade que você pode usar. O que ela ajuda? Ela faz uma compressão? Ela faz o que o exercício faz, que o exercício contrai o músculo e impulsiona o retorno do sangue. A meia vai comprimir, vai apertar e vai fazer a mesma coisa. Porque nós estamos com o músculo parado, sentado ou em pé, né? E então a meia vai fazer isso, né? Movimentar os pés, ajuda? Ajuda muito. Eu falo assim no consultório, lembra a máquina de costura antiga que faz esse movimento, porque hoje é tudo elétrica, né? Então é esse movimento. Ajuda muito. Ajuda muito. Tem alguns aparelhinhos, né, que até as pessoas mandam fazer ou compra pronto também. Eu tenho pacientes usando, eu tenho funcionário lá do Banco do Brasil ou de outras empresas que eles têm embaixo da mesa para poder fazer um exercício com o pé, porque precisa fazer, não pode ficar muito tempo sentado por causa de alguns problemas, né? Então tem isso sim, esse movimento ajuda muito. Existe alguma coisa relacionada, digamos, uma pessoa muito alta, ela tem mais dificuldade para bombear esse sangue? Tipo assim, uma pessoa muito alta, ela tem dificuldade para os extremos, mãos e pés? Circulação? Não. Isso daí independe da altura ou não? Não. É que eu, esses dias conversando com uma pessoa, ela muito alta, ela comentou que, conversando com outras pessoas, achavam que era normal entre os muito altos a dificuldade de bombear o sangue. Não tem nada a ver. A pessoa vai ter, se ela é alta, ela vai ter um coração mais forte, tudo vai ter maior, músculos né? proporcional a isso, e a circulação sem doenças vai ser, né? Quando você comentou que você tem os medicamentos específicos para cada tipo e o grau de doença que você recomenda, além de uma meia, é normal às vezes a gente ouvir as pessoas falando muito na simplicidade assim, toma uma aspirina. A aspirina funciona ou não funciona? É lenda ou não? Aí nós temos que voltar ali atrás quando a gente estava falando. A aspirina, que é o AS, né? Tem vários tipos. Ele é muito usado, principalmente para arteriosclerose, para não ocorrer doenças nas artérias, que não são veias, não são varizes, né? Tem pouco efeito numa varizes, uma aspirina, um AS, pouco efeito, né? Então nós temos remédio específico para varizes, diferente do AS. O sangue que corre na veia das varizes e das artérias, ele é o mesmo? Não, ele não. O sangue vai pelas artérias levando toda os nutrientes, o sangue oxigenado. Ele acabou de passar pelo pulmão e nós respiramos, ele foi oxigenado, vai para o coração manda para o corpo todo. E dali vai o sangue limpo, o sangue cheio de oxigênio, que vai trazer alimento para músculo, para todos os órgãos que nós temos. Por isso que as artérias vão se ramificando. E lá nas pontinhas o sangue passa, depois já aí as células nossas todas, elas vão soltando o que elas usaram, seria uma palavra assim bem grosseira, mas seria o que elas excretam, elas soltam. O que já não é bom, já jogam na parte da veia, e o sangue de veia, o sangue venoso, já é um sangue que ele não tem aquele oxigênio, já tem impurezas. Entendi. Aí esse sangue vai retornar pela veia e vai passar pelo pulmão para ser oxigenado, vai passar pelo rim para ser filtrado, né? Porque eles falam assim que o sangue fica um pouco mais espesso, mais grosso? Não mais grosso, mas ele fica uma coloração um pouco. O sangue arterial é o sangue que as pessoas falam, um sangue vivo, é vermelho vivo. E o sangue da veia é um pouco mais escuro. E o sangue de uma varizes bem dilatada, e que o sangue circula mais lentamente ainda, ele é mais escuro ainda. Então tem gente que fala, um sangue preto, né? Não é preto, mas é um sangue escuro. E tem diferença na cor. Bem explicado isso daí, achei muito interessante. Quando a gente também fala em varicose, esses micros vasinhos... Seria a mesma origem, a mesma causa de uma varizes. Mas as consequências, as complicações desse tipo de circulação, de vasinhos, são muito mais superficiais do que de uma varize. As varizes trazem complicações muito mais graves. Esse sim as pessoas
pensam mais em estéticas e até mais corretamente mesmo. Mas também existem sintomas. Muita gente procura a gente só com essas microvarizes ou com essas varicosezinhas por dor também, né? E o tratamento disso é uma aplicação. Você aplica uma substância dentro do vasinho, ele seca. Isso é feito assim, com muita facilidade, se faz no consultório, a pessoa volta à vida normal de trabalho na mesma hora, sai andando e volta ao trabalho na mesma hora, né? Então, é um tratamento relativamente simples. Simples e com um resultado bom, muito bom, tanto esteticamente, né? Principalmente esteticamente. Quando a gente fala de varizes, você comentou sobre dor. Como que começa a perceber que você tem uma varize? Não existe nada repetido, muito um carimbo igual para todo mundo, mas de um modo geral, varizes dão um sintoma assim. De manhã a pessoa não sente nada, ela levantou, estava deitada, o sangue retorna com mais facilidade pela posição horizontal que nós ficamos a noite toda. E aí você levanta e vai trabalhar, e fica em pé o dia todo, e as veias, que são varizes, têm dificuldade em fazer o sangue retornar, então o sangue vai se acumulando lá embaixo e vai represando o sangue, a gente chama de estase venosa, e às vezes vão se enchendo, vão ficando cheias, e isso vai dando um sintoma que é bem simples de entender, é um peso. Então chega à tarde, a pessoa está com a perna pesada, cansada, é esse o sintoma básico de varize. Tem uma queimação, tem outras coisas assim, pode inchar, mas o sintoma clássico de varize é peso e cansaço no fim do dia. Você vai para a tua casa, deita, começa a melhorar, no outro dia cedo, nada, não tem nada. Então esse é bem clássico, isso muda muito, né? Mas é mais ou menos assim. Isso ajuda muito a gente fazer diagnóstico diferencial de problemas de coluna, de nervo ciático e de outras coisas, né, que pode ter alguns sintomas mais ou menos parecidos. Se confunde muito. Isso. Vamos mudar um pouquinho de assunto. Você é um médico que eu sempre digo, existem muitos médicos que falam ao paciente para ele fazer uma coisa, mas ele próprio não faz. E você não. O que você diz ao seu paciente, faça isso, você faz. Você é um esportista, você gosta muito de esportes, você se dedica horas por dia a uma modalidade de atletismo, é o triatlon, né? E eu queria que você me falasse um pouquinho como que despertou isso em você, como que você foi se envolvendo por essa modalidade. Eu acho que o esporte eu gosto, se é que pode se considerar isso, desde quando eu era criança e corria no meio da rua. Eu nunca gostei de nada parado, sentado, né? E aí o esporte que eu fiz muitos anos foi futebol. Sempre adorei futebol. Vim pra cá jogando futebol, joguei futebol aqui, né, muito tempo. Mas depois foram aparecendo algumas coisas. Aí eu, além do futebol, eu entrei na escolinha de natação para fazer um esporte. Natação é muito saudável, não tem impacto, é um esporte que dá para quase 100% das pessoas praticarem. E comecei a fazer, mas sem nenhum objetivo de competição, de nada. Para saúde, para relaxar do trabalho, para descansar. Depois, corrida, eu sempre corri, né? Desde criança, né? E depois um amigo, que é um médico, né? Ele é intensivista, trabalha na UTI do pronto-socorro, né? O Abílio. Ele me chamou um dia, quando o anel viário aqui estava, antes de inaugurar, não estava pronto, ele falou, vamos andar de bicicleta lá no anel viário, né? E eu falei, imagina, como que eu vou andar tudo isso, né? E nem tinha bicicleta. Ele, não, vamos, eu comprei uma bicicleta e comecei a andar. E daí eu não parei mais de pedalar, né? Como a gente fala. E a corrida eu sempre gostei. Então, eu nadava, pedalava e corria. Um dia, conversando com a Coca, e a Coca fazia triatlon, né? E aí ela sabia que eu fazia algumas coisas assim, mas ela não sabia que eu fazia os três. Ela falou, por que você não treina já, faz triatlon? Eu falei, eu nunca pensei nisso. Ela falou, mas você já faz as 3 modalidades, só juntar, né? E foi assim que começou. Em 2007 eu comecei a fazer, comecei a juntar, procurei um treinamento, nada assim tão específico, a gente tem pouco tempo,
trabalho 10 horas por dia, às vezes mais, né? Então acaba indo só para a noite o nosso treino, né? E de final de semana só, né? Mas durante a semana é só a noite, né? Não tem como treinar durante o dia. Mas em 2007 nós começamos a fazer. Juntamos 3, aí participo de provas e faço os treinamentos, né? Quem que é seu treinador? Então, se eu não me engano, em novembro de 2013, aí uns 15, 16 meses atrás, eu conheci o Ricardo Aleman. E ele é um personal, e ele faz triatlon desde a adolescência dele lá. Ele, além de ser um profissional da área, ele pratica. E aí ele passou a ser meu treinador, ele que passa meu treino, porque assim a relação fica perto. A gente faz um treino e ele, muitas vezes ele está junto, fazendo também e corrigindo. E eu falo para ele, eu tive dificuldade nisso, então ele já corrige para o próximo treino. Qual vai ser a competição que vai? É dia tal, então você faz um treino específico até aquela data. Nós temos 6 semanas para treinar para aquela competição. E vai. Passou aquela, vai ter um descanso, porque você vai fadigando um pouco, né? Porque é um treinamento. Nós não vamos competir com ninguém, mas só que você sempre quer ir melhor, né? Então você vai cada vez treinando mais e fazendo mais. Mas é uma prática que eu vou nas competições, mas não é uma competição, né? É uma coisa gostosa de fazer. O prazer é muito grande. E é claro que isso está ligado com a saúde, né? Não tenha dúvida disso, né? Com certeza. Eu vejo que você já participou de várias provas. Quais as mais importantes? Eu acho que uma das provas mais organizadas que tem no Brasil é o Sesc Triathlon de Caiobá, que é feito pelo Sesc. Desse ano, se eu não me engano, tinha 1.270 pessoas, atletas. É uma organização muito bonita, é uma prova que você fala, como que vai nadar 1.200 pessoas no mar? No mar. Mas eles têm uma organização que é uma coisa... o horário britânico. Que interessante. Você falando dessa prova, diz que ela é disputadíssima. Em poucas horas você fecha as vagas. Então quer dizer que até para você tem que correr até na hora da inscrição. Isso, eu acho que são poucos minutos que fecham. Exatamente. Para conseguir, eu peço para 3, 4 pessoas ficarem na internet aberta na hora. Então, assim, dia tal, 8 horas, abre a inscrição. Tem que ficar lá com a internet assim, pronta, abriu, Minutos depois já não tem mais vaga. Não, 10, 15 minutos depois, encheu. Isso que é uma prova, a prova inicial já é Esse ano tinha 700 e poucas pessoas na fila de espera. Que interessante. E com 1.200 e poucos inscritos. Como você disse, o triatlon é a natação, o atletismo e a bicicleta. É a natação, o ciclismo e a corrida. A natação, o ciclismo e a corrida. Lá em Caiobá, tem lugares que vocês nadam na piscina, as provas, e outros no mar. Isso. Quantos metros ou quilômetros são no mar? Então, e aí tem os tipos de triatlon, né? Tem o short triatlon, que é chamado de curto, que é o que eu mais gosto de fazer, que são 750 metros nadando. No mar? No mar, na piscina ou em lago também, né? Em Maringá tem um lago que tem essa prova também, né? Depois são 20 quilômetros de ciclismo e 5 de corrida. Existe o triatlo olímpico, que dobra essa distância. 1,5 km nadando, dobra a distância, 40 pedalando e 10 correndo. Depois tem o meio Iron e tem o Ironman, que é aquela loucura. O Ironman é uma loucura, né? Corre 42 quilômetros, né? A Ironman seria quase um super-homem. Porque é o que mais exige do atleta. Seria o homem de ferro. Né? Sim, exatamente. Mas isso assim, eu acho que isso é para quem vive disso, para quem... Já são profissionais. Para quem dorme naquela hora, acorda só para isso. Você não pode, para praticar isso em termos, para fazer esse esporte em termos de competição, você não pode ter uma outra profissão, não tem como, né? Você tem que viver para isso, né? Porque é uma coisa muito... puxada. Né? Essas 3 provas que vocês têm que disputar, me explica assim, vocês nadam, tem um intervalo para vocês descansarem ou não? Correndo. Tudo seguido? A gente chama transição, né? Que é entre um estilo e o outro. Então, você saiu da água, sai correndo, no caso na praia.
A hora que não dá mais para nadar, que ficou raso, você levanta, sai correndo, passa a praia e vai até onde está a bicicleta. Às vezes está a 40, 50, 60, 70 metros da água a bicicleta, no lugar dela. Aí você vem correndo, você tem que colocar aquela sapatilha, aquele sapato que você encaixa no pedal da bicicleta, você tem que colocar o capacete, tem toda uma regra, tudo certinho para fazer, senão você é desclassificado. Você pega a bicicleta, sai empurrando ela, tem a área que você pode montar na bicicleta, antes não pode, sai, pedala, volta, desmonta naquela área certa, empurra, põe a bicicleta no mesmo lugar certinho, tira o capacete, tira aquela sapatilha de pedalar, coloca o tênis, aí coloca um número aqui com um cinto e sai para correr. Então, assim, a transição é assim, é 30 segundos, 1 minuto, no máximo que você perde ali. Você tem que fazer tudo cronometrado, tudo pensado. E essa é uma coisa que eu gosto, porque assim, eu gosto muito de correr. Eu participo das corridas, só corrida. Então tem a corrida de São José aqui, tem Tiradentes e Maringá, todas essas corridas que eu posso, eu vou, só corrida, porque eu gosto muito de correr. Mas o que é muito gostoso, que é uma prova, o triatlo é uma prova pensada, você tem que planejar, você fica, na noite anterior, você fica estudando o que você vai fazer, como que você vai sair da água, o óculos, como que você embaçar, tudo tem que ser planejado certinho. Tipo, vocês não podem perder tempo com nada errado. Nada, tudo corrida. A transição é importante. Você perde 1 minuto ali, já Faz atrapalhou falta. todo o teu tempo depois. Somando as 3, quanto tempo mais ou menos que dá no total? E isso vai mudar de... A gente é separado por faixa etária, né? Porque não tem como eu competir com alguém com 20 anos, né? Não tem, é por faixa etária. Mas tem gente que faz esse short triathlon, né? Em 1 hora, o meu tempo é 1h25, 1h20, né? Mas de prova, né? Você faz as 3. Quando você diz aí que tem um número de participantes muito grande, são divididos então por idade e por sexo? E grupos, né? Grupos. Vai saindo de Caiobá, a cada 4 minutos sai 30, 35 para nadar e vai. Depois, daí 4 minutos, outro grupo, daí 4 e vai saindo para não embolar. Quando você diz um grupo, de quantas pessoas? 30, 35 pessoas, eu acho. É um grupo grande. Mas onde tem 1.200 até passar tudo, né? É verdade, eles têm que ser rápidos, né? E vocês começam essas provas que horas, mais ou menos? Em Caiobá é 7 da manhã, normalmente num domingo. Você estava me falando que vocês se preparam para cada prova. Uhum. Nisso daí vocês se preparam quantas horas de treino por dia? Cada treino em torno de 1 hora. Diariamente? Daí o que você faz? Você divide a semana. Cada dia você pratica um esporte. Então, mais ou menos 2 dias por semana tem corrida, 2 dias natação e 2 dias ciclismo. Aí sobra só um dia, o certo era descansar, mas aí vai pegar o domingo ou o sábado, aí a gente tem que juntar alguma coisa. Aí nós podemos fazer um treino de pedalar e correr, ou nesse feriado agora nós vamos nadar e corremos, porque nós temos que também juntar, não só tudo separado, né? Porque depois vai juntar, né? Então tem que treinar assim também. E falar nisso, né? Tem uma outra coisa, que além do triatlon, existe o duatlon. Você ia perguntar isso? Isso. O duatlon tem 2 tipos. Tem o duatlon que nós chamamos de terrestre, que é o duatlon que tem a corrida. É separado em 3 partes, mas são só... A gente tem a corrida, depois vamos pedalar e depois vamos correr de novo. Sabe? Mas não tem natação. E tem o duatlon aquático, que tem natação e corrida, não tem ciclismo. Também isso é bem praticado no mundo todo. Também existe tem pessoas que se dão bem num duatlon e não no triatlon por causa de algum tipo, uma modalidade que não se dá bem. Quem não gosta de nadar, não se dá bem, não gosta de água, faz o duatlon terrestre. Eu estava vendo que relativamente é um esporte muito novo. Desde 74 para cá, foi para as Olimpíadas há pouquíssimo tempo na Austrália. Uhum. É relativamente novo. Começou o triatlo, eu não vou lembrar bem, mas foi, não vou saber dizer o ano, mas numa universidade nos Estados Unidos, toda a universidade dos Estados Unidos, eles estimulam muito a prática de esportes, né? E nas férias, os atletas lá, eles começaram a nadar, a pedalar e a correr, os atletas de corrida. Eles começaram a nadar e a pedalar para fazer um esporte para não
perder a forma da corrida nas férias. E eles começaram a juntar isso e o treinador falou, vamos juntar, e aí surgiu o triatlo. Isso quer dizer, Foi uma enquanto coisa... descansava de uma coisa, praticava outra. É. E no fim, surgiu assim. E no fim deu essa união. É. E deu super certo, né? Deu super certo. Uma última perguntinha, que nosso tempo está acabando e a conversa está muito boa. Vocês, além do preparo físico, vocês têm um preparo com nutricionista, alimentação? Porque eu sei que você come muito pouco. Isso. Eu não fazia isso, e depois do Ricardo, ele me orientou. Ele falou, você tem que ter um suporte alimentar, nutricional aí. Aí eu procurei uma nutricionista, e aí a minha dieta mesmo, alimentar assim, não mudou muito, né? Quase nada. Mas de suplementos, sim, de vitaminas, porque tem que suplementar, porque quando eu começo a treinar muito, eu acabo emagrecendo. Mas não emagrecendo de gordura, mas emagrecendo de massa muscular mesmo, sabe? Porque você gasta muito e eu perco músculo, sabe? E isso não é bom, né? Então eu tenho que suplementar, eu tenho que usar vitaminas, proteínas, tem que ser usado, claro. O objetivo não é usar como um praticante de musculação que quer ter hipertrofia, ficar com aqueles músculos. Aí ele usa muita proteína e faz aqueles exercícios de musculação, não. O objetivo é você ter um músculo que funcione e não perca músculo, por causa que o desgaste é grande, né? Só uma corrida já é desgastante. Quando você junta esses três, são esportes completamente diferentes, né? Nadando, você está na horizontal, está usando muito o membro superior. De repente você passa a pedalar, que começa a ficar em pé e vai usar praticamente o membro inferior. Depois você passa a correr usando o membro inferior com impacto, batendo no chão. Pedalando você não bate nada, está sem impacto. Então muda muito, né? Então o desgaste exige é grande. muito do corpo. Isso. E na verdade, como você falou, vocês perdem muito e vocês têm que repor isso daí. Repor. Que maravilha. É isso. Mas tudo isso é gostoso. Você é um apaixonado pelo esporte, é um esportista que vale a pena, é um exemplo. Como você estava falando aquela hora, no consultório eu não fico pedindo para os pacientes fazerem triatlo, mas uma caminhada é um esporte. Uma vez eu vi um jornalista perguntando, numa revista de esportes, estava escrito assim, qual é o esporte mais praticado no mundo? Aí ele mesmo escreveu assim embaixo, você pensou no futebol, né? Errou, é a caminhada. E aí que eu passei a pensar, então, uma pessoa que é sedentária e começa a caminhar, ela vai mudar a vida dela em termos de saúde, claro, com orientação, com alimentação, com prevenção de doenças, com tudo junto, né? Porque você vê as pessoas caminhando e fazendo coisas erradas, colocando blusa para suar, para emagrecer, colocando plástico na barriga. Isso não, então a pessoa tem que ter uma orientação de um médico, muitas vezes de um nutricionista também, né? Mas uma pessoa que passa a caminhar não precisa fazer triatlo. Ela sai do sedentarismo, ela muda a vida dela, né? Quando você diz caminhar diariamente, no mínimo quanto tempo? Vai variar muito idade, já a pessoa que tem de doenças de base vai variar muito. Mas de um modo geral, se a pessoa caminhar 5 vezes por semana, 40 minutos por dia, é muito bom, não precisa muito tempo. Mas quanto mais vezes, é melhor caminhar 5 vezes por semana, 40 minutos cada vez, do que 2 vezes por semana, 1h30 cada vez, sabe? Mas isso tem que ver cada caso. Cada né? caso é um caso. Isso. Pedro, eu fiquei muito feliz de ter você aqui no TPM. Você deu para nós uma aula e nos explicou tão bem, tanto sobre o seu esporte quanto na sua área. Eu tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo gostaram muito. Muito obrigada. Obrigado. Eu que agradeço do tempo que você me dedicou aqui. Muito obrigado. Eu tenho certeza que você gostou de saber um pouco tanto da história desse médico esportista e que realmente ama o que faz e ama viver e vive bem, com muita saúde, e que você vai repensar a sua vida e pensar novamente em, quem sabe, começar pelo menos, como ele mesmo disse, a caminhar. Daqui a pouco eu volto para me despedir de você.
vencer. Vencer um desafio, procurar a superação, escapar por um fio e tornar-se campeão. Superar-se a cada gesto, conquistar o infinito, ir mais, muito mais além do que o certo, ultrapassar o mais bonito. Ir além, superar, conquistar o impossível, ir além da imaginação para vencer o invencível. E assim termina mais um TPM. Obrigado pela sua companhia. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo com o Dr. Pedro Vilar. Eu te espero no nosso próximo programa. Fiquem bem, fiquem com Deus.